Eu conheço mais pessoas mortas do que vivas. Exatamente isso. Conheço mais pessoas mortas do que vivas. Foi exatamente isso que me aconteceu numa manhã de inverno, quando eu entrava em vila, como se fosse um barzinho, para comprar pão e leite. E aquela senhora sentada atrás do balcão, com os olhos entristecidos, talvez pelos problemas da vida, não saberia dizer. Mas o Espírito do Senhor gritou no meu ouvido com palavras gentis naquele exato momento que entrei naquele barzinho. Assim, conheço mais pessoas mortas do que vivas. E naquele exato momento, como se o tempo parasse. Como as pessoas sempre dizem que na hora da sua morte, toda a sua vida passa através dos seus olhos em fração de minutos, como se fosse um relâmpago. E eu consegui contemplar desde a minha juventude até hoje, no meu alto 53 anos, todas as pessoas que de fato eu conheci e passaram na minha vida. Automaticamente foi feito uma tabela com as pessoas que estavam vivas, com as pessoas que já morreram, e naquele instante eu entendi que de fato eu conheço mais pessoas que estão mortas do que vivas. E naquela fração que o Espírito diz isso e o tempo parou, olhei para aquela senhora ali, cabisbaixa, e disse: Senhora, sabe uma coisa que ninguém pensa? E ela me olhou e eu fixei os meus olhos nela e disse: eu conheço mais pessoas mortas do que vivas. Eu não sei se isso faz sentido para a senhora agora, mas de fato, senhora, eu conheço mais pessoas mortas do que vivas. E de que adianta nós brigarmos por uma caneca preferida, gritarmos com os nossos maridos e com as nossas esposas e filhos para eles fazerem coisas que eles não querem fazer? O que adianta eu brigar para impor os meus desejos e os meus sentimentos? Um arranhão na porta do meu carro, o que me adianta brigar? Se daqui a alguns anos eu mesmo não estarei aqui e a senhora também não, e seremos simplesmente eco na memória das pessoas que estarão, porque nós não estaremos mais. Assim como eu hoje trago ecos na memória de pessoas que já se foram. De fato, senhora, eu conheço pessoas mais mortas do que vivas. E ela, naquele exato momento, já sabia que eu comprava a quantidade de pão e a quantidade de leite, preparou o meu embrulho, como ela sempre fazia todos os dias. Mas nós não trocávamos conversa, como aquela conversa que parecia ser fria naquele momento. Peguei o embrulho, virei as costas e antes de sair, atravessar a porta, eu olhei para o Espírito que sussurrou em mim e disse que, de fato, eu realmente conhecia mais pessoas mortas do que vivas. E eu entendi o que o Espírito quis dizer naquele exato momento. E eu olhei para trás e eu vi aquela senhora que há poucos instantes estava entristecida, com um sorriso largo, como se um fardo tivesse se desprendido da sua alma naquele momento. E eu virei para ela e falei: Senhora, eu não sei o que tudo isso quer dizer. De fato, eu não sei. A única coisa que eu sei, que te digo agora, é que
de fato, conhecemos pessoas mais mortas do que vivas. E ela deu uma gargalhada que eu nunca tinha visto naquele ambiente. E partir. Hoje se faz mais ou menos 7 dias daquele encontro entre eu, o Espírito do Senhor, e aquela mulher que me vendia o pão. E resolvi gravar isso aqui como testemunho para você que está aqui me ouvindo hoje. Não discuta com pessoas que têm pensamentos adversos ao seu. Ganhar uma discussão às vezes não importa. Às vezes o que importa é sermos compreensivos, amorosos, pacientes. Assim como Jesus Cristo nos ensinou que o relacionamento humano é o que mais vale. E hoje eu penso, fazendo uma análise de tudo que eu conheci, já passei na minha vida. Pessoas que estão vivas na carne, mas estão mortas espirituais. Parecem zumbis que andam pela rua, distorcendo a verdade de tudo, aonde eles pegam o mal e transformam em bem diante do ímpio, corrompendo toda a verdade. E as pessoas que de fato já morreram na carne e não vivem entre nós, porque o Espírito do Senhor assim tomou. O que importa se logo mais partiremos, eu e você que está aí na tela me vendo agora. Hoje estou aqui neste quarto de madrugada, as paredes frias porque é inverno. Não estou solitário, estou feliz, estou contente. Sim, de fato, conheço mais pessoas mortas do que vivas, porque naquela tabela que me foi apresentado naquela manhã dentro do bar, com o pão e o leite na mão, eu percebi que conheço menos do que uma dúzia de pessoas, mas milhares e centenas de milhares de pessoas que já não estão mais nessa vida. E hoje, o que nós, eu e você aqui, gostaríamos de um momento no espaço, de fato estarmos vivos entre os vivos. Espero que isso tenha feito sentido para você, porque para mim fez todo sentido. Fique em nome de Jesus Cristo. Amém.